Boa, o Van, olha só, ele mandou uma foto aqui da celebração de los Muertos. Há 30 anos, Criciúma foi palco privilegiado de um dos fenômenos astronômicos mais marcantes do século, o eclipse solar total de 1994. Considerado o melhor ponto de observação do mundo naquela ocasião, a cidade atraiu pesquisadores e entusiastas da astronomia de todos os cantos. Ele pegou esse trecho de um texto, né, que a gente acompanhou em algumas notícias já dos últimos dias, que foi o eclipse solar total que ocorreu no dia 3 de novembro de 1994. Eu vivi essa época e posso falar muito bem com a nossa entrevistada, que está aqui conosco, ela que representa o Parque Astronômico Albert Einstein aqui em Criciúma, que é Amanda Lúcio Save, orientadora pedagógica do parque. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gica. Boa tarde, Ale. Boa tarde. Tudo bem? Feliz de estar aqui. Sim, tudo ótimo. Você vivenciou o eclipse solar? Vivenciei, sim. Você lembra o que ocorreu naquele dia? Lembro de estar com a minha tia, sobrinha, na época vimos com raio-x, né? Não tivemos o vidrinho aquele, mas já protegeu e foi algo bem marcante, né? Algo Sim. que quem vivenciou lembra, mesmo sendo jovenzinhos. E o que te marcou? Foi algo, eu lembro, assim, de escurecer, lembro na época achei que eram estrelas, né? Depois a gente veio saber que eram planetas, que a gente conseguiu ver naquele momento. Então, e o comportamento, assim, as aves foram para os ninhos, né? Então a temperatura logo baixou, então foi algo, assim, muito especial mesmo. Sim. Eu não lembro a roupa que eu tava, mas eu lembro do momento exato, 10 e pouco da manhã, né? Isso, quase 11 horas. Quase 11 horas da manhã. Escureceu tudo igual Estava à noite. no quintal da minha avó, com a minha família toda, tava todo mundo lá com seus raios-x, cada um com seu pedacinho. E daqui a pouco, Escureceu. o sol tava lá, tava um dia lindo, né? Veio a lua, né? E foi vindo e escureceu. Então, assim, 10 da manhã, você vendo aquela sensação, os pássaros, né? Eu tenho a memória do barulho dos pássaros muito forte. E aqueles animais todos estranhando, né? E a gente já estava vivenciando, apesar de ser também bem nova, mas daí eu me recordo, depois lendo também, né? A cidade já estava muito em clima, por conta da presença dos pesquisadores, do mundo todo, e se falava muito em Criciúma, né? Né, Amanda? É isso aí, né? Isso, Criciúma foi um ponto muito procurado, né? Veio muita gente para cá, principalmente os pesquisadores, porque era o ponto onde a gente teria a maior duração da totalidade do eclipse. Sim. Então, muitos, assim, de vários países, russos, japoneses, né? Mais de 22 países. Nós tínhamos pesquisadores, tínhamos curiosos, né? Pessoas que vieram realmente para observar esse fenômeno que é raro de acontecer num local, né? Onde as E o pessoas tempo moram. tá bom, propício para isso, né? Então foi bem especial, assim. A gente tem publicações no mundo todo do nosso eclipse. Sim. E qual a relevância de uma observação como essa, né, no campo da astronomia? Então, como são raros, né? Sempre que acontece um eclipse, ocorrem essas comparações, né? Então, são feitos vários estudos científicos para comparar, ver se tem alguma modificação na coroa solar, né? A gente fala muito em explosões solares, em manchas solares, né? Elas já são acompanhadas desde muito tempo, né? Então, lá na época do Galileu, 1609, ele já via manchas solares. Então, a gente faz, os pesquisadores, né? Fazem, quando tem a oportunidade, eles vêm fazer esses experimentos e comparar, né? Para ver se tem alguma mudança e a questão da temperatura, né? E a gente tem aqui em Criciúma foi a primeira vez que se fez uma foto da coroa solar, que é a parte, então, que a gente chama como se fosse uma atmosfera do Sol, né? Ela fica em torno ali do Sol, só que durante normal, assim, o Sol tá ali, a gente não consegue ver. No momento que a Lua, ela oculta o disco solar, você consegue ver essa coroa solar. Eles fizeram uma foto em 3D, né? Então, na época, alta tecnologia, Foi a né? primeira vez aqui em Criciúma que se fotografou a coroa solar, então. Isso. Olha só, no não mundo, sabia. foi a primeira vez que foi aqui em Criciúma uma fotografia em 3D dessa coroa solar. Por isso, né, os astrônomos do mundo todo vieram para cá. Sim. E dentre os estudos que foram publicados, você chegou a ler a ter algum conhecimento de algum deles? Sim, a gente está, inclusive, né, no parque, a gente vai dispor de vários desses estudos. Tem muitas línguas, né, mas assim, principalmente os estudos feitos aqui no Brasil, né, pelos astrônomos brasileiros, a gente vai colocar lá à disposição também para quem for nos visitar. Então, a gente tem várias publicações que a gente também vai estar
compartilhando com os visitantes. Que legal, gente. É a visão desses cientistas, né? Olha que como Criciúma se tornou um palco importantíssimo dentro do avanço do estudo na astronomia, né? Já temos aí uma informação que eu não sabia, inédita, né? Primeira fotografia em 3D da coroa solar, por conta desse episódio que ocorreu, né, aqui em Criciúma. O eclipse solar total, ele ocorre de quanto tempo? Como é que é? Então, eu vou dar um dado agora, talvez, né, as pessoas vão ficar assim, os eclipses solares, eles ocorrem de 2 a 5 por ano. Tá. Por ano. Eu fiquei, por ano. Só que o que acontece, né? Ele tem que estar esse alinhamento, né, da Terra, Lua e Sol. Perfeito. E nesse alinhamento, vai a Lua, na Lua nova, isso vai acontecer, né? Então, vamos pensar, a Lua vai estar lá durante o dia, né? E aonde a sombra, no caso da Lua, tocar o solo aqui na Terra, vai ser possível ver esse eclipse solar total. Porém, se a gente for olhar o nosso planeta, né, nós temos a maior parte dele é inabitado. Vai olhar lá, né, o Oceano Pacífico, os polos. Então, não são locais possíveis da gente ir para observar o eclipse. Entendi. Então, a raridade está aí. Por isso que a gente não vê, mas ele está acontecendo. Isso. Mas você está falando então que ocorre de 2 a 5 por ano, o total? Total. O total, olha só. Eclipse total do Sol. Ele é frequente, no entanto, não pode ser visto. Não pode ser visto, por causa, então, do local onde vai acontecer o eclipse. E desde então, um local aqui não teve, desde esse aqui de Criciúma. Total no Brasil. No Brasil, não. O nosso foi o último. Olha só. Em 1994. Que interessante. A gente teve eclipses parciais, teve um eclipse anelar ano passado, no norte e nordeste do Brasil. Né? Então, total, o nosso foi o último. Que legal. Não, e que interessante, né? Saber de tantas coisas e vocês agora resgatarem essa história. Porque, né, o pessoal brinca. Mas vamos celebrar um eclipse? Vamos comemorar. Primeiro que a gente tem um parque astronômico, ponto. Né? E depois da criação do Parque Astronômico Albert Einstein aqui em Criciúma, né? A gente não precisa mais sonhar em ser um astronauta para seguir astronomia. A gente tem vários campos de trabalho e crianças estão sonhando. Os clubes de astronomia estão latentes nas escolas aqui da região. Sim. Né? As pessoas falam em fogo e quem vai lá se encanta. Então já começa por aí. Não, e lá de noite para observar também, né? E os eventos que vocês promovem são maravilhosos, são né? incríveis. Então já começamos por aí. Então, assim, a gente tem um parque que é para isso. A gente tem que celebrar até uma estrela cadente. E tem que ter registrado lá para que visitantes também saibam disso, como por exemplo, eu sou de São Paulo, eu não sabia. Né? Não sabia. Não é, Amanda? Sim, nós estamos abertos, né, desde janeiro de 2023. O parque funciona todos os dias aberto. De quinta a domingo, nós temos a programação completa com o planetário, as sessões do planetário, a sessão de observação noturna, né? Esse final de semana a gente vai ter até uma sessão de observação diurna ainda, final de tarde. Depois eu vou passar a programação. Mas a gente está sempre lá e a gente tem esse intuito mesmo, de encantar todos que vão lá. As pessoas, alguns são já apaixonados pela astronomia, outros se apaixonam lá no parque. Eu amo o céu, amo. Eu já vi muitas estrelas cadentes. Eu tenho uma tatuada no meu pescoço, de tanto que eu gosto. E eu adoro o céu. Adoro o céu, adoro o sol, adoro viajar, né? Viajar no espaço. Né? Viajar nos documentários, né? Dos OVNIs. O pessoal pega no meu pé, mas não é nada de brincadeira e eu não tenho nem um pouco de receio de falar, apesar de que ainda existe um preconceito, né? Muito, né? Por favor, né, gente? Vamos lá, vamos ampliar aí a mente. E assim, eu acho muito legal, né? Esses tipos de ações que vocês fazem, uma programação completinha aí. Porque os jovens, os adultos, os mais velhos, enfim, todo mundo curte bastante, conhece, né? Agora vamos falar da programação, então. O que temos aí, Amanda? Então, em comemoração então aos nossos 30 anos, né, do eclipse total de 1994, nós vamos ter um final de semana especial lá no Parque Astronômico, onde nós vamos ter, além das sessões, nós temos sessões no planetário às 15, 17 e 19 horas, já vai ser uma sessão especial, filme novo, né? O filme O Sol, então vai falar um pouquinho já da nossa estrela, né, mais próxima. Depois, às 16 horas no sábado, dia 2 de novembro, a gente vai ter uma sessão especial no planetário com o astrônomo Alexandre Amorim, de Florianópolis. Então, ele vem para participar e para compartilhar um pouquinho do conhecimento dele, né? Ele vai fazer uma sessão especial no planetário intitulada Uma Noite em 30 Minutos.
Tá? Então ele vai trazer aí algumas experiências para nós lá no planetário. Essa sessão, por ser uma sessão especial e a gente ter um limite de 65 lugares no nosso planetário, a gente abriu uma inscrição. Então o pessoal lá no Instagram do parque, né, que é Parque Astronômico Criciúma, tem um linkzinho para se inscrever para garantir a vaga. Corre, o pessoal está divulgando bastante. Isso. Às 17 horas, então após a palestra, a gente vai ter a observação diurna, né, que eu falei, que é Vênus e o Sol. A gente vai ver o planeta Vênus, né? E o Sol por projeção, claro, a gente não pode olhar direto para o Sol, né? Então, quem vai lá no parque, a gente tem um óculos especial para olhar o Sol. E quando a gente observa com o telescópio, a gente projeta ele, né? Numa parede branca. E aí a gente vê as manchas solares, a gente consegue observar o Sol dessa forma. A gente vai ter, durante o final de semana, uma exposição, né? Desse material que a gente conseguiu, o material do eclipse de 1994, com pessoas que vivenciaram, né? A gente conseguiu relatos de pessoas que estiveram aqui, jornalistas, historiadores, pesquisadores. Então, isso vai estar à exposição durante o final de semana. Só uma pausa, a gente viu fotos em primeira mão, que foram impressas agora do eclipse, que a Lê ficou surpresa, né? Inclusive, vamos fazer o apelo aqui no ar, né? Quem ainda não sabe, tem ali o documentado em casa e quiser compartilhar esse registro aqui com o pessoal do parque para que outras pessoas vejam, como eu não tinha visto, por favor. Então, se alguém bateu foto, gente, na época era mais difícil, né? A qualidade da máquina fotográfica. Atenção, começo dos anos 90, né? A gente tá falando aí. Mas se alguém tiver, pode entrar lá em contato com @parque Astronômico Albert Einstein. Criciúma. Isso, Criciúma. Tá, e vamos lá, daqui que temos mais de programação. Isso, então após, a gente tem a observação de Saturno e Lua à noite, né, às 19 horas. Isso tudo no sábado. Qual é a Lua que tá agora? A Lua, ela tá Entramos crescente. na nova fase, né? Ela vai estar assim, só no iniciozinho da noite. Tá. Ela vai estar aparecendo ali, tá? Então, ainda vai dar para ver bem no iniciozinho da noite. No domingo já, aí a gente vai ter uma programação, né? Novamente a gente vai ter sessões do planetário com o filme O Sol, né? E às 16 horas a gente vai ter uma palestra sobre o eclipse com o professor, com o astrônomo, aliás, Alexandre Amorim. Ele vai falar, ele tem muitos registros do eclipse de 94, daí vai fazer um apanhado, assim, do estado, né? E que ele foi visível também em Chapecó, Lages. E às 17 horas a gente vai fazer uma mesa redonda intitulado O Dia Virou Noite, né? Que foi as manchetes lá dos jornais da época, com algumas pessoas que vivenciaram. Além do Alexandre Amorim, a gente tem o Valbert Pinheiro, que era historiador. Ele participou, né, ativamente de orientar as pessoas, porque a gente às vezes não pensa. Lá no parque a gente fala muito para os nossos estudantes, né? Que foi antes da gente ter o smartphone, da gente ter a internet. O pessoal só simplesmente olhava pra cima. Gente. E aí as pessoas, imagina, daí eu disse pra eles, imagina vocês não saber de nada, de repente 11 horas da manhã, anoitecer. As pessoas achavam, nossa, acabou o mundo, né? E aí ele tava ali orientando as pessoas do que estava acontecendo. Ele ia nos locais, por exemplo, pátio de máquinas, locais de trabalho das pessoas, fazer palestra do que é um eclipse. Sim, né? bem legal. Então, bastante interessante. O Gilberto Custódio, jornalista, ele vai vir também o professor da Unesc, na época, Luiz Carlos da Silveira Caixa, que ele coordenou as ações de observação segura do eclipse. Porque, né, não pode olhar direto para o Sol e aí você tá lá, eu quero olhar o eclipse, né? Então, ele orientou, trouxe, né, material de fora, até porque não tinha as plaquinhas de vidro em quantidade suficiente. Então, ele meio que coordenou na época, fizeram cartilhas e nas escolas. Então, ele participou ativamente, ele vem relatar pra gente tudo isso que aconteceu lá em 1994. Durou 30 minutos? Então, a gente conta desde o momento em que começa tá, né? Então, aí vai 2 horas aproximadamente. Mas a totalidade é 4 minutos. 4, foi mesmo. Depois já o escuro, a escuridão, né? E aqui em Criciúma foi o lugar que ele ficou mais tempo. Foi. Aqui em Criciúma foi a maior duração. A gente vai, assim, para as cidades do lado, já vai ter 3 segundos, 5 segundos de diferença. Então, o Criciúma estava exatamente que no lugar, legal, né? Não sabia disso. Criciúma olha, gente, é demais. E, gente, e daí você fez agora esse relato aí, toda essa programação, olha que legal, que rica essa programação. É uma baita oportunidade para todos, né? E eu lembrei da época mesmo, realmente para quem vivenciou foi muito marcante aquele momento. Você mostrando as fotos assim de dia, de uma hora para outra ficar assim, né? De noite e muito legal mesmo. Eu acho legal como vocês têm trabalhado isso, né? Toda a parte, né, que vocês extrapolam aí apenas as visitações, mas trazem esses nomes todos. Criciúma
torna-se uma rota pro pessoal da astronomia, né? É um espaço assim, a gente está lá com a Secretaria Municipal de Educação, Sim. né? Nós temos uma equipe pedagógica, os professores, a Vanessa, Denise e o Fernando, meus colegas, mandar um abraço para eles. Nós, além do atendimento às nossas escolas, né, que a gente adora atender eles, a gente tem esse papel de divulgação científica, né? Então, tudo que está relacionado à astronomia, a gente está sempre antenado nos eventos astronômicos. Sim. E aquele tema, ele já vai servir para uma palestra, para a gente estar falando sobre o assunto, né? É um espaço, esse é o objetivo do Parque Astronômico, sim, né? Então, sim, não é educação, é turismo, é lazer, mas é algo que trabalha o conhecimento científico. Hoje tem um telescópio lá? Temos. Atualmente nós temos 4 telescópios. Tá, e eles têm uma potência boa? Tem. A gente consegue ver Saturno, quem não foi ver ainda, o planeta Saturno, o planeta dos anéis. Dá pra ver os anéis todos, eu não vi ainda lá em Los Anéis. Dá pra ver os anéis, dá pra ver algumas luas, porque eles têm muitas luas, esses gigantes gasosos, né? Então Saturno tem 146 luas. Daí você chega lá, por exemplo, eu quero ver. Pega uma filinha, como é que é? Aí a gente tem um horário que é das 20 às 21 horas, que é o momento que a gente, né, tá escuro. E aí esse horário, de quinta a domingo, sempre tem observação. Aliás, quando o tempo ajuda, né? Quando não tá nublado, chovendo, que a gente não tem como observar. Dá pra ver a Estação Espacial Internacional, a ISS. Eu sou louca, eu adoro, eu vejo, gente, eu quero relaxar. Né? O que você faz pra relaxar? Tu vai no Fica, né? Agora tu vai no teu cafezinho da Suécia. Eu ligo a câmera ao vivo da NASA. Você já falou? Eu fico vendo eles viajarem, eles dão aquelas voltas e às vezes eu fico horas, né? Tem um outro que usa as mesmas imagens da NASA ao vivo e bota uma música clássica. Nossa, aí... É muito legal, dá pra ver? Dá. Na verdade, no telescópio, como ela é muito rápida, a gente não consegue pegar ela, né? Mas ontem, inclusive, uma curiosidade, ontem passou a Estação Espacial Internacional aí, ontem umas 7, 19, 19 Eu fico contando os minutos quando ela passa em Criciúma, eu vou dar tchau. Mas nunca pego. A gente diz, joga o laser lá pra ver se eles respondem, né? Sim. Mas ontem passou, a gente observou lá em casa, assim, rapidinho. E é legal, assim, Amanda, porque dá pra ver quando eles vão fazer serviços externos. Até tô um pouco de tensa, porque tem um casal lá que você tá não conseguiu Big Brother, é isso? Aqueles que não conseguem... sim, e eles não estão conseguindo descer, né? Porque teve um problema, porque a operação para botar eles na Terra de volta é muito... É tão... É complexo. É complexo como ir também, né? Mas eu tô com pena que vai acabar a ISS. Eles estão para derrubar, acabar com o projeto. Ela tem um prazo, né? Mas é uma pena. Uma curiosidade até é que não tem só a ISS, né? A gente tem várias estações espaciais aliás, agora você deu uma informação pra gente. Depois tu vai me contar tudinho aqui no intervalo, porque eu tenho que chamar o intervalo agora. Mas ai, que legal. Tu vais me dar o endereço, eu vou começar a divulgar aqui, tá? Foi um prazer, Amanda. O pessoal, então, que quiser revisitar essa programação, tem lá no @, né? Isso, lá nas nossas redes sociais, Parque Astronômico Criciúma. E aí já faz o link tanto para observar. A gente tem a palestra do sábado e tem a mesa redonda no domingo também, que é bom se inscrever para garantir. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho. Estenda aí a todos que trabalham no Parque Astronômico Albert Einstein aqui em Criciúma, tá bom? Sucesso. Obrigada. Conto com todos de Criciúma lá no final de semana. Com certeza. Gente, intervalo e voltamos já, não saia daí.